Hello, everybody! Tudo legal? Olha, deu tempo hoje de gravar esse vídeo antes de fazer daninha, né? Porque o jogo do Inter foi à tarde aí para vocês, já bem à noite aqui, mas não foi tão tarde assim. Então, tô aproveitando, passando aqui para analisar a goleada do Internacional sobre o São Luís de Juí, 4-0, onde o técnico Mano Menezes optou por sacar o alemão do time, vem sendo contestado, recebeu um cartão amarelo do próprio técnico do Internacional na coletiva após o empate contra o Avenida. E, querendo ou não, o Mano deu um jeito de fazer o que o torcedor do Inter queria já há algum tempo. Ver Wanderson e Pedro Henrique no time titular. Para isso, é verdade, ele teve que mudar um pouquinho o posicionamento do Pedro Henrique, fazendo ele entrar um pouquinho mais para o centro, aliás, coisa que tinha acontecido já lá em Santa Cruz. E bom, de qualquer maneira, o Internacional se mostrou mais competente. Sim, vamos analisar com detalhes. É óbvio que as coisas ficaram muito mais fáceis após o goleiro do São Luís, o Pablo, infelizmente, né? Infelizmente, mas o futebol é assim, tomar um frango, o carimbo de clássico, né? Pá! Quando você pensa num frango, você pensa no gol que o goleiro do São Luís tomou, num chute despretensioso, fraco do Wanderson. Tudo bem, a bola estava molhada e tal, mas foi um erro técnico, né? Você não vai para aquela defesa com as pernas abertas. Enfim, né? Foi triste. Triste para o jogador do São Luís, porque não é só pelo time que coloca toda uma estratégia por água abaixo, né? E no caso, com aquela chuva aí em Rio Grande do Sul, né? Uma baita chuvarada, né? Que aliás foi muito boa pelo calor que a gente sabe aqui que está acontecendo aí. É, também o goleiro fica, né, daquele jeito. Aliás, para mim ele falhou no primeiro e depois falhou no terceiro gol, falhou no quarto do Moledo, enfim, coisas da vida, né? O técnico São Luís que trocou o goleiro vai ter que, né, dar explicações. Não é o mote desse comentário aqui. É o Internacional. O que eu vi do Inter? Analisando aqui, né, por vídeo e tudo mais. Vi o Inter com boa movimentação. Notadamente se viu que o Mano Menezes ficou muito preocupado com a ausência de um centroavante, que os meias, né, especialmente quando o Pedro Henrique saísse daquela posição centralizada, ocupassem a área, né, chegassem à frente para ter um número maior de jogadores com a possibilidade de finalização. Acho que o Inter demorou um pouquinho para entrar no jogo. Repito, teve a facilidade do gol, né, daquele jeito, e aí as coisas ficaram bem mais à vontade para o time do Internacional. E aí, analisando com esse cenário, o Inter começou a construir jogadas, teve boas evoluções. O Pedro Henrique, quando centraliza, é o Bustos, que é o jogador agudo pelo flanco direito. Né? E aí o Inter começou a se movimentar, o Alan Patrick muito bem. O Inter, com naturalidade, sem grandes dramas, né? Repito, porque teve a facilidade de um gol logo no início, construiu o marcador. Fez 4-0, depois o Mano acabou fazendo algumas alterações, o próprio alemão, né, entrou no jogo, não conseguiu fazer o dele, que seria interessante e tal. E o Inter aliviou um processo que se encaminhava de crise. Uma pequena crise, mas ainda assim, pelo depoimento dos jogadores, especialmente do René no final da partida, viu-se claramente que estava, né, tava necessitado o Inter de um resultado para amenizar as críticas que já estavam ocorrendo. Né? A gente não pode esquecer que aqui na aldeia, no nosso galpão, tudo é comparação. Né? O Grêmio não está jogando bem, mas está ganhando seus jogos, né? Porque tem um finalizador fora da curva, que é o Soares. O Inter tinha um desempenho aceitável, às vezes, não aconteceu isso lá em Santa Cruz, é verdade, mas não finalizava, tinha dificuldade de conquistar o resultado. Bom, dessa vez aconteceu. E tomara que isso, né, amenize um pouco a ansiedade. Embora, a partir de agora, com a tendência de manutenção, ou não, mas a tendência de manutenção de um esquema assim, é óbvio que o time vai ter que se adaptar a essas circunstâncias. Né? É um pouco diferente. E isso vai ter que ter sequência para ver se, enquanto o Inter não contrata o centroavante que almeja, né, jogue dessa maneira e produza aquilo que o seu treinador quer para a conquista dos resultados. O fato de ser campeonato gaúcho, ele ajuda muito. E por que eu estou sublinhando isso?
Gente, a gente não pode esquecer também, né? Porque a gente tem que comparar futebol na comparação. Ao mesmo tempo que o Inter jogou e venceu o São Luís, nós tivemos a Supercopa, onde Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo fora da curva. Né? O Palmeiras venceu por 4-3, um jogaço de bola, e a gente vê claramente que. Não vou nem falar do Grêmio, que está iniciando uma montagem de time, está longe ainda do ideal, embora tenha, como se sabe, um grande centroavante. Mas o Inter, que terminou a temporada passada de olho na concorrência com esses times, porque o Inter está trabalhando não para só ganhar o gauchão. O Inter está trabalhando para ter uma grande Libertadores da América, um grande Campeonato Brasileiro, com disputa de títulos significativos, mas estamos muito longe, né, dos melhores times. Né? E a gente tem que sublinhar isso para a gente não parecer que está só na nossa bolinha aqui, né, olhando o gauchão e tudo. Não, não. As coisas estão acontecendo e a gente já sabia disso, né? De que Internacional e também o Grêmio, mas no caso do Internacional, que tem essa expectativa, tá longe do ideal, mas bem longe do ideal para disputar com esses times Palmeiras e Flamengo algo relevante nessa temporada. É isso que eu queria dizer para vocês, ainda aqui de longe, né? Não vou demorar muito, tá? Mas dando um salve para todo mundo e agradecendo a audiência de todos vocês. Até a próxima, gente!